Boa noite, meus amados irmãos. Mudou de lado, foi? Vamos continuar falando um pouco hoje sobre ânimo escatológico. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias lá em 1 Pedro. Primeira Pedro. Capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 3. Amém? Diz assim, até o verso 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos recitar todos juntos o último versículo, o verso 9. Obtendo... Ok, novamente. Obtendo... Amém. Vamos orar. Deus amado e querido, pedimos que a Tua palavra venha com poder sobre nossos corações e que ela faça diferença, que ela mude o nosso ânimo, que ela nos ensine a pensar de forma correta e que por meio da revelação da Tua palavra possamos ter mais fé nas Tuas promessas. É no nome de Cristo que eu te oro. Amém. Em meio aos problemas desta vida, é muito difícil olhar para a eternidade e encontrar consolo para o momento em que vivemos hoje. Geralmente, nós queremos soluções imediatas. Queremos resoluções para agora. Então, tentar trazer ânimo ou consolo para alguém falando de um futuro talvez bem distante, falando da eternidade ou das promessas de Deus em relação à eternidade, não seja uma boa estratégia para então animar as pessoas. Por isso, os teólogos atuais, os coaches e os teólogos da prosperidade, eles oferecem soluções imediatas, que vão resolver problemas imediatos, problemas do aqui e do agora, como saúde, riqueza e por aí vai. No entanto, não é isso que a palavra de Deus faz. O que você diria para alguém que teve que deixar seu lugar, sendo perseguido, se tornando um forasteiro, passando por necessidades físicas, passando frio, fome, tendo que fugir, tendo que deixar sua casa, seus familiares e sair mundo afora para tentar sobreviver em meio a uma perseguição? Como que você animaria alguém assim,
que agora, por ter abandonado tudo de uma forma tão repentina, se encontra triste. O que você diria para essa pessoa, para esse cristão, que você talvez encontrasse ele numa tristeza e você perguntasse, por que você está assim triste? Ele dissesse, olha, depois que eu me converti, eu fui perseguido e tive que abandonar a minha casa, que eu conquistei com tanto suor, perdi a minha liberdade, estou fugindo, estou recomeçando a vida aqui nesse lugar, ainda não tenho emprego, não tenho onde dormir, mas eu estou por aqui, fugi, e eu estou bem triste com a minha situação. Como que você animaria essa pessoa? A carta de 1 Pedro, ela é escrita para irmãos assim. Irmãos que foram dispersos, forasteiros, devido a uma perseguição que se iniciou ali no ano 64 com Nero. A coisa foi afunilando e se complicando para os cristãos, e eles eram perseguidos ao serem acusados do crime de ser cristão. E muitos deles eram expulsos de suas casas, algumas mulheres eram expulsas por seus próprios esposos que não se converteram, e assim eles se espalharam tentando sobreviver. Como animar essas pessoas? O que dizer para elas? Será que um coach daria jeito, né? Será que uma teologia da prosperidade resolveria? Pedro então escreve para elas. E qual seria o primeiro assunto que Pedro vai tratar nessa carta? Não é? O que Pedro tem a dizer para esses irmãos que estão lá, forasteiros, sem nada? Eles abrem essa carta, vamos ver o que o apóstolo Pedro tem a nos dizer, ver o que o próprio Deus tem a nos dizer através de Pedro. Quais serão suas primeiras palavras? As primeiras palavras de Pedro, ou melhor, as primeiras palavras de Deus para esses irmãos que estavam dispersos em meio à perseguição, eram palavras que os fazia lembrar da esperança eterna. Eu acho isso incrível. Por isso, pregadores, irmãos, os tempos estão mudando e às vezes nós começamos a titubear. Será que funciona mesmo? Não é? Às vezes a nossa própria vida vai virando uma vida fria com o Senhor e a gente, será que funciona ainda? Se tem uma coisa que eu digo para mim mesmo funciona. Nunca percamos a fé no poder da palavra de Deus. Ela é como o evangelho é como uma dinamite. Quebra qualquer pedra. E ela funciona assim. Ela é o instrumento pelo qual o Espírito Santo vai agir, aplicando em nossas vidas. É por meio dela, ao ouvi-la, que nós vamos criando mais confiança em Deus. E esses irmãos, o que eles vão ouvir agora, as primeiras palavras que Pedro vai dizer a eles, no meio dessa confusão que eles estão vivendo e desse desânimo, é lembrá-los da esperança deles. Incrível isso. A esperança. No verso 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, para quê? Para uma viva esperança. Nós somos o povo que tem esperança. Você já foi num velório de um ímpio, que os familiares são ímpios? E você já foi num velório de um crente piedoso? E a igreja? Você percebe alguma diferença?
Sim ou não? Muita diferença. E qual é a diferença? Em uma palavra, esperança. É a esperança. Nós fomos regenerados, recriados para uma viva esperança. Nós temos esperança. O mundo não tem esperança. Por isso eles dizem, vamos aproveitar a vida, porque morreu aqui, acabou. Curta bastante. O crente não. O crente, ele tem esperança. Ele foi regenerado, ressuscitado do mundo dos mortos, nos delitos e pecados, para uma viva esperança. Nós não vivemos mais como pessoas sem esperança nenhuma. O nosso olhar, o nosso falar tem que resplandecer isso. Nós somos o povo que temos uma viva esperança. Nós podemos falar da eternidade, do depois daqui. A palavra de Deus nos diz como será a vida depois daqui. Veja que viva esperança nós temos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa é a nossa viva esperança. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Já viu aqui que a gente aprendeu em ciência? O homem cresce, né, nasce, cresce, se reproduz e morre. Todo mundo aprendeu isso, né? Na Bíblia é assim, ó, o homem cresce, nasce, não quer dizer nasce, ó. O homem nasce, cresce, às vezes se reproduz, né? Para o crente, ele é regenerado, nasce de novo, e ele morre para mais vida. E alguns não morrerão, porque serão arrebatados. No mundo não há isso. E Pedro pode olhar para esses irmãos assustados, talvez desanimados, tímidos, medrosos, devido às circunstâncias, e dizer para eles, olha, nós fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Aquele homem, o nosso representante, ele morreu pelos nossos pecados, e ele ressuscitou vencendo a morte. Isso aqui vai fazer todo sentido, a ressurreição, quando se tratar do poder de Deus, nós vamos ver em Efésios. Mas para o momento, não vou mais falar sobre esse ponto da ressurreição. O fato é que nós fomos salvos mediante essa ressurreição, para quê? Para uma viva esperança. Nós somos regenerados para uma viva esperança. No dia em que nós nos convertemos, em que o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nasce um novo homem, agora cheio de esperança, cheio de vida, perdoado, não mais temendo a morte, porque Cristo a venceu. Um homem que confessou Cristo com a sua boca como Senhor e creu no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E agora, crendo em Cristo, mesmo morrendo, viverá. Essa é a nossa viva esperança. Se você está aqui hoje e escuta falar de morte e esbate na madeira, o Evangelho tem isso para te oferecer: vida eterna. Somente o Evangelho pode oferecer isso. Esse peso, esse vazio, esse medo, esse terror da morte que você carrega, ao se converter, isso sai de você. Você se sente leve, sai um peso enorme. Não foi assim? Quando a gente se converteu? Sai aquele peso. As correntes do pecado, do diabo e das trevas, elas são quebradas. E nós nos sentimos livres da condenação eterna.
de tal forma que em Cristo nós temos confiança para o dia do juízo, por causa do que Ele fez. E assim nós nos tornamos um novo homem, que agora tem uma viva esperança. É disso que Pedro vai falar. É isso que Pedro vai lembrar esses irmãos. Essas são as primeiras palavras. Não, ele não promete que eles serão livres da tribulação, da perseguição, das lágrimas, da dor, que a vida vai ser fácil. Não, ele não promete nada disso. Ele os lembra quem eles são e o que eles já têm. A viva esperança. No verso 4, ele diz o seguinte: então, mediante Jesus Cristo, dentre os mortos, né, verso 3, para uma herança incorruptível. Então, eu tenho uma viva esperança, eu fui regenerado para uma viva esperança, e para o que mais? Para uma herança incorruptível. Para uma herança incorruptível. E aqui, meus irmãos, eu sempre oro assim, ó: Senhor, me faz crer na tua soberania. É uma grande luta, né? Na minha caminhada, eu creio na soberania de Deus, mesmo que seja tão óbvia. Mas outra coisa que eu quero aconselhá-los a orar, é para que você creia que você tem uma herança incorruptível. E aqui essa herança, ele dá 3 características dela. Ela é incorruptível. Sabe o que é incorruptível? Ela não se deteriora. Qualquer coisa nessa vida, nesse planeta, se deteriora. É a segunda lei da termodinâmica. Tudo está se deteriorando. Tudo. Inclusive este que vos fala. Tudo. Então você está lá, sua casa bem arrumadinha e tal. Se você deixar ela lá, sem fazer reforma, o que acontece com ela? Ela se acaba. Seu carro vai se acabar? Mesmo aquele bonitão, zerado. Tudo vai se acabar. Tudo. Eu acredito que foi Deus que nos deu isso, pela sua bondade e graça. E temos que ser gratos ao Senhor. Ele nos deu nossa casa, nosso carro, a moto, seja o que for, Ele nos deu. É Ele que nos dá. Só que isso vai se acabar aqui. E o que Pedro lembra a esses irmãos que perderam essas coisas, tiveram que deixar para trás para sobreviver, Pedro não lembra a eles de que Deus pode dar em dobro para eles, né? Sejam fiéis ao Senhor, que vocês tinham, Ele vai dar em dobro. Não. Pedro os lembra que eles têm uma herança incorruptível. Essa herança incorruptível, ela não se deteriora, ela é sem mácula. Essa herança, ela não foi contaminada pelo mal, por isso ela é sem mácula. E essa herança, ela é inacessível. Está reservada nos céus para vós outros. E esse inacessível aqui é que ela não murcha. A ideia de uma flor que é bela, né? E ela murcha com o tempo. Mas a nossa herança não. Ela é incorruptível, sem mácula, inacessível. Nossa herança não tem elementos corruptíveis. Você já pensou nessa herança? E aqui a gente precisa orar para crer nisso, sabe por quê? Porque às vezes nós olhamos para um jovem, né, que tem uma herança vasta que o pai vai deixar para ele, e dá até aquela inveja, né? Rapaz, eu vou ter que trabalhar tanto para comprar isso aqui, esse menino aí, ó, já tem tudo, o pai dele já deixou tudo aí,
Tipo o Renan, né? Tem uma herança assim, você fica olhando. Ou se você ganhasse um grande prêmio em dinheiro, você ia sorrir à toa, né? Algumas coisas a gente pensa, não, se eu tivesse isso aqui eu era mais feliz e tal, se eu realizasse esse sonho e tudo. E eu quero lembrar a você que você tem uma herança nesse nível aqui. É o que Pedro está fazendo. Pedro está olhando para esses irmãos que estão ali acuados e dizendo, ei, vocês foram regenerados para uma viva esperança e para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vocês. Se alguém chegasse agora e dissesse para nós, olha, você ganhou R$1 milhão, está lá na sua conta, fizeram um Pix. Você ia dar aquele sorriso, tipo a Ellen sorriu ali. Você ia ficar, né? Nossa, aí vou fazer isso, vou fazer essa viagem e tal. Isso ia alegrar você e não há nenhum problema. Se alguém quiser fazer isso, né? Não há nenhum problema em se alegrar com isso. A questão é que nós nos alegramos com isso e não nos alegramos com isso. Entende? Aí isso ofende a Deus. Porque às vezes nós estamos tristes ou desanimados porque algumas coisas não estão como nós gostaríamos que estivesse. E aí Deus olha para nós assim, ei, eu te regenerei e te dei uma viva esperança através do sacrifício do meu filho. E eu te dei uma herança incorruptível, imaculada e inacessível. Está reservada para você no céu. Logo, logo, você vai recebê-la. E você nem merece. Está aí reclamando de quê? Não é, gente? É um absurdo. É como eu separar trabalhar aqui, sacrificar e tal, para deixar uma grande herança para o José. Piada, né? E você só vai pegar aos 18 anos. E aí eu olhar assim a vida dele triste. Eu disse, mas quando tu completar 18 anos, quando eu tinha 18 anos, eu não tinha nada disso, e tu vai ter tudo isso. Aqui é uma comparação chula, para ver se isso encaixa na nossa mente. Mas o que Deus preparou para nós é algo assim. Asaf, na sua oração, após ter recobrado o ânimo, ele diz que, ainda que o seu corpo e o seu coração desfalecer, falando da sua própria morte, ele diz, Deus é a minha herança para sempre. Essa é a nossa maravilhosa herança. E aí nós precisamos crer nela. Porque o crente era para ser o povo mais animado da face da terra. Vamos ter nossos momentos de tribulações, de dor, por vivermos nesse mundo. A gente fica desorientado, pensa errado. Aí a gente vai e lê um texto como esse aí. A minha herança. A minha esperança. De fato, eu tenho que me alegrar. Aí eu enxugo as lágrimas. E ainda é meio embargando a voz, eu dou aquele sorriso de alguém que tem esperança. Uma viva esperança. Porque, irmãos, todos nós temos problemas aqui. Aí tem um problema, que a gente diz assim, aqui foi um problema, é quando a morte chegar. Como é o ditado? Tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte, não é assim? Pois é, para o crente tem. Para o crente tem jeito. Jesus deu um jeito na morte. Então, o maior problema que aterroriza todos os seres viventes, para nós, não é mais um problema. E aí ele continua dizendo, no verso 5 agora.
que sois guardados, olha que incrível, irmãos, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Então eu fui regenerado para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imacessível, e eu sou guardado pelo quê? Pelo poder de Deus. Já pensou nisso? Tem como alguém arrancar um crente das mãos de Deus? Nós estamos em Cristo nas mãos de Deus. Somos guardados pelo poder de Deus. Então, nada pode tirar a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Está lá guardada. Nada tira isso de mim. Porque quem está guardando é o próprio Deus. É o seu poder. Aqui é a tríade de Paulo para nos animar: esperança, herança e o poder de Deus. Sabe por que eu falo que a gente tem que orar para crer nisso aqui? Porque é exatamente isso que Paulo faz lá na carta aos Efésios. Abre lá comigo para você ver isso. Capítulo 1. Efésios. Olha que incrível aqui, irmãos. Capítulo 1. Aí depois você volta para Pedro, tá? Diz assim, ó. Verso 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, Paulo orava por esses irmãos e fazia menção deles em suas orações a Deus. Aí ele pede coisas para esses irmãos na oração dele, tá? O que ele pede? Verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual. E aí ele vai falar de 3 coisas aí. Então, vamos só raciocinar aqui como era a oração de Paulo. Paulo orava a Deus, pedindo que Deus concedesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, iluminasse os olhos do coração desses irmãos para eles saberem algumas coisas. Certo? O quê? O que Paulo pedia para que o Espírito Santo iluminasse os olhos do coração desses irmãos para eles saberem? Quais eram as coisas que Paulo estava clamando a Deus para que esses irmãos soubessem? 3 coisas. Primeira delas, qual é a esperança do seu chamamento? Qual é a nossa esperança? Paulo orava: Deus, ilumina os olhos do coração deles, para eles saberem qual é a esperança do chamamento deles. A outra coisa, qual é a riqueza da glória da sua herança dos santos? Então era a esperança e a herança. Paulo ora por isso. E o que mais Paulo quer? Verso 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, Paulo pede 3 coisas, para que os irmãos tivessem o coração iluminado, os olhos do coração iluminados, e vissem o quê? A esperança deles,
a herança deles e o que mais? O que, irmãos? O poder de Deus. É a mesma coisa lá do texto de 1 Pedro. Sabe o que eu aprendo com isso? Pedro quem escreve lá, e aqui quem escreve é Paulo. E quem inspirou os dois? O Espírito Santo. Eu disse que era a tríade de Paulo, né? Mas lá não foi Paulo que escreveu. É o Espírito Santo. É isso que ele quer que compreendamos, que creiamos. É por isso que Paulo está orando. Lá em Pedro são as primeiras palavras dele para aquelas pessoas. Então, observem a esperança de vocês, a herança de vocês. E o poder, a grandeza do seu poder, do poder de Deus. Lá em Pedro é o poder que nos guarda. E aqui? A que se refere esse poder? Incrível isso aqui, olha só. A grandeza do seu poder para com os que creem, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual, esse poder, exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É esse poder aqui, que operou na ressurreição de Cristo, exaltou e submeteu todas as coisas a Ele. Esse mesmo poder é o poder que nos protege, que guarda a nossa salvação. É o poder que opera em nós. Esse mesmo poder que operou na ressurreição de Cristo, é o poder que vai operar na nossa ressurreição. Para recebermos a nossa herança e para vivermos com esperança. Você crê nisso? Porque se você disser para mim que crê nisso aqui, você vai concordar comigo que quando você olha para isso aqui, para as dificuldades dessa vida, você será capaz de dizer como Paulo, que as suas tribulações, os seus problemas são leves e momentâneos. E produz um eterno, não é momentâneo, peso de glória, acima de toda comparação. É por isso que Paulo ora por esses irmãos. E essas são as palavras de Pedro para irmãos que tinham perdido tudo. É isso que de fato importa para nós, irmãos. Foi isso que Cristo veio fazer na cruz. Quando Ele morreu na cruz, foi isso que Ele veio resolver. Veio me dar uma herança de graça. Veio me dar esperança. E demonstrar o poder de Deus na sua ressurreição. Que vai ser o mesmo poder que vai operar em nós e é o poder que nos guarda. Que guarda a nossa salvação. Deixa eu concluir agora com as palavras de Pedro. Volta lá para Pedro, então. Olha só o resultado disso no verso 6. Então, você viu a sua herança, a sua esperança, a sua herança e o poder de Deus. E aí você está lá, assustado, fugindo. Pedro diz: nisso exultais. Se alegrem nisso. Festejem nisso. Mas Pedro, olha a nossa situação.
a sua situação momentânea não altera o que Deus fez. Aleluia. Nada nessa vida altera a nossa esperança, a nossa herança e o poder que nos guarda. Não é incrível isso? Que povo privilegiado somos nós. É um negócio assim, incrível, irmãos, que é para a gente ficar assim sorrindo à toa. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eu acho isso aqui incrível. Os problemas da vida, as tribulações, até mesmo por conta do reino, eles estão fugindo, e eles são contristados por várias provações, mas a fé deles, mais preciosa do que o ouro, que também é perecível, diferente da herança deles. Essa fé, ela é provada por meio dessas provações. Essa fé continua atuante, continua crendo na herança, na esperança e no poder. E essa fé, quando o poder que nos guarda trouxer a nossa salvação preparada para revelar-se no último tempo, essa fé vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Como será incrível nós, no meio das tribulações, das dores dessa vida, com a fé firmada no nosso Senhor, aguardando essa salvação que Ele guarda com o seu poder, certos de que temos essa esperança e essa herança. Nada toca nisso no nosso ser. Mesmo em meio às lágrimas, nós podemos dizer, está doendo aqui, mas eu creio nisso aqui. E é isso que me dá força para levantar no outro dia. E no outro dia, e no outro dia. Cheio de esperança. De que tenho uma linda herança. E que sou guardado pelo poder de Deus. E aí, quando Ele se manifestar, essa fé vai redundar em louvor, glória e honra. Como será incrível. Como será maravilhoso. Então aguenta mais um pouco, meu irmão. Aguenta. Nos momentos de desânimo, lembra da sua herança, da sua esperança. Não entre na onda deste mundo sem esperança. Todas as pessoas nesse mundo passam por tribulação. Todas. Todas passam por momentos de desânimos. Todas. O que nos faz diferente é que nós temos esperança. É que nós sofremos as pancadas dessa vida, e às vezes até por causa dos nossos próprios pecados, ou provações mesmo, que o Senhor coloca na nossa vida, enquanto Ele forma o caráter de Cristo em nós, nós caminhamos com esperança. Não somos os sem esperança, os desesperados, os entregues ao acaso, ao completo desânimo, não. Ficamos tristes ali e tal, que aí vamos, busca a palavra, ora, louva ao Senhor. Chegamos, tocamos nessas promessas, e o Espírito Santo, como Paulo orou, ilumina os olhos do nosso coração e nos faz ver isso. Que incrível! E aí nós nos alegramos na presença do Senhor. E podemos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos para mais um dia. Vamos ver o que nos aguarda ainda aqui. Mas sempre confiantes nele. Verso 8, ele diz, a quem, se referindo ao nosso Cristo,
que essa fé ela vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, falando de Cristo, não havendo visto, amais. E aqui Pedro viu Cristo, né? Mas esses irmãos, assim como nós, não viram Cristo. E aí Pedro diz: a quem não havendo visto, amais. No qual não vendo agora, mas o quê? Crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Aleluia. Glória a Deus. Eu não vi Cristo e não estou vendo agora, mas eu creio nele. E essa fé nele, sabe o que ela faz comigo? Ela faz o meu ser exultar com alegria indizível e cheia de glória. E Pedro está falando isso aqui para pessoas que estavam sendo perseguidas e que perderam tudo. No início ele diz os forasteiros. Era o que eles tinham. Eles tinham Cristo. Eles criam em Cristo, que não tinham visto e nem viam agora, no momento em que Pedro escrevia. Mas eles criam nesse Cristo. E crendo, eles exultavam com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Aleluia. Nós não vamos para o inferno, irmãos. Nós não vamos ranger os dentes eternamente. Lá onde o fogo não se apaga. Lá nas densas trevas. Deus chegou e te livrou disso de graça. Isso tem que fazer você exultar com alegria indizível, cheia de glória. A ideia de cheia de glória, cheia de brilho. É um resplendor. Não, nós não andamos cabisbaixos como um acorrentado, seguindo a Satanás, caminhando para o abismo infernal. Nós caminhamos guardados, aguardando a nossa salvação, prestes a se revelar no último tempo. Então temos que caminhar com alegria indizível, cheia de glória. Porque obteremos o fim da nossa fé, a salvação das nossas almas. Deus, Ele olha para nós, em meio às nossas lutas e desânimos nessa vida, e diz: o que mais eu posso te dar? Está aqui. Eu já dei meu filho. Você é para estar sorrindo à toa. Você não vai para o inferno. Difícil é a vida de alguém que ainda não crê em Cristo. Pode morrer daqui a pouco. E vai perecer eternamente. Nunca mais terá uma chance. E se nós cremos no céu e no inferno, o maior prêmio, o tesouro que o ser humano pode ganhar de graça é a salvação da sua alma. Então não fique triste por causa das coisas que talvez você não conseguiu conquistar, porque a vida talvez não é como você planejou. Sim, lamente, chore talvez, fique triste alguns dias, mas lembre disso aqui e exulte com alegria indizível e cheia de glória. Por quê? Porque você é um salvo. Você foi salvo. É o maior tesouro.
É a única coisa que eu peço a Deus em lágrimas para o meu filho. Eu vou botá-lo para dormir e eu fico pensando se Deus não salvá-lo. Eu estou pouco me importando se ele vai se formar, se ele vai casar, se ele vai se dar bem nessa vida, se ele vai ter uma herança. O que importa de fato é ele ser salvo. Não é não, irmãos? Porque esse mundo aqui vai ruir, vai acabar. Eu posso preparar uma vida maravilhosa para ele e deixar aqui. Trabalhar duro para deixar uma boa herança para ele. Pagar um melhor colégio para ele. Mas e quando a trombeta soar? Quando Deus for derramar a ira nessa terra? Onde ele estará? O maior prêmio que o ser humano pode ganhar foi aquele que Jesus conquistou na cruz do Calvário e dá de graça. É a salvação das nossas almas. E se você é um salvo, exulte com alegria indizível, cheia de glória. E se você não se arrependeu ainda, chore com uma tristeza indizível, cheia de miséria. E clame por socorro a Deus. Diga: Deus, me salva. Tem misericórdia de mim. Eu não tenho fé em Ti. Eu não sinto isso que o pastor pregou ali. Não faz sentido para mim, eu estou perdido. Se eu partir dessa vida sem Ti, será uma miséria eterna. Então, por favor, me salva. Me dá uma chance. Me dá essa paz que o pregador falou. Certamente Ele vai ouvir sua oração. Porque Ele é um Deus misericordioso. E Ele ouve orações assim. Você só precisa clamar. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos salvado. Como nós somos abençoados. Como nós somos privilegiados. Perdoa, Deus. Às vezes em que não conseguimos ver o valor da nossa herança, da nossa esperança. Perdoa às vezes em que desprezamos tamanha bênção. Nos alegramos com coisas tão passageiras, assim como também nos entristecemos. E quando se trata da nossa herança, da nossa esperança e do Teu poder, essa alegria indizível da qual Pedro fala, parece estar ausente no nosso coração. Te clamamos, ó Deus, assim como Paulo orou, que o Teu Santo Espírito ilumine os olhos do nosso coração, para sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a herança dos santos e o poder que operou na ressurreição de Cristo e operará na nossa. Nós Te amamos, Deus, e Te louvamos, porque não precisamos mais temer o dia do juízo, porque agora temos paz com o Senhor. O Senhor nos regenerou para uma viva herança e esperança. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado por ter nos encontrado no meio do mundo, no lamaçal do pecado, por ter nos achado quando nós não te procurávamos, por ter nos atraído com cordas de amor até ti, por ter nos chamado de uma forma eficaz, por ter destampado os nossos ouvidos, nos feito ouvir a tua voz, por ter tirado as escamas dos nossos olhos e nos fazer ver a beleza do teu amor, por ter nos libertado do império das trevas e ter nos levado ao teu reino. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. A tua igreja, Deus, se reúne em torno da tua palavra e te agradece pela salvação dada de graça a nós, mesmo não merecendo. Assim eu te oro, no nome de Cristo. Amém.